Olá pessoal, bem-vindo ao canal Perfeita Ordem. Aqui nós estudamos as Sagradas Escrituras e hoje nós vamos estudar ou examinar juntos aqui, né? Você pode comentar o que quiser aí da sua maneira, né? Só não venha com baixaria. O capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Shaul estava falando de comida, né? No 8. E agora nós vamos ver quais são as diretrizes que Shaul vai passar de acordo com os mandamentos da Torá. Não sou eu emissário, não sou eu livre, não vi eu a Yeshua Hamashia Adonai nosso, não sois vós a minha obra no mestre. Ele começa a se orgulhar, né? Essa parte de Paulo eu não gosto, né? Que ele começa a se orgulhar, né, daquilo que ele faz, é o que ele fez, né? Ele começa a se sentir o cara, né? Ah, eu tive uma visão, eu sou melhor do que vocês. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu não sou emissário para os outros, ao menos o sou para vós. Ele era muito perseguido, né? Ninguém aceitava ele como, digamos assim, no mesmo nível dos 12. Porque vós sois o selo do meu emissariado no Adonai. Há quem diga que ele nunca existiu, Shaul, né? Isso aqui é tudo obra da mamãe romana. Todas essas cartas são obra da mamãe romana. Há quem diga que Shaul nunca existiu. E aí põe em xeque, né, o livro de Atos dos Talmidins, né, que da metade, digamos assim, de uma boa parte para frente, Lucas só fala em Shaul. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais emissários e os irmãos do Adonai e Kefa? Aí ele já dá mais ou menos a entender que ele tem uma esposa, né? Mas que parece que ele não vive com ela, né? Não vive com ela. O que é que ele diz aqui? Aí cita Kefa. Kefa não tem esposa, né? Os outros irmãos não têm esposa? Ou sou eu e Barnabá não temos direito? Ou só eu e Barnabá, né? Que chamam de Barnabé, né? Barnabá, né? Ou seja, Bar, filho, né? Nabá, filho de Nabá, não temos direito de deixar de trabalhar. Todos os nomes, menos Lucas, Marcos, mas a maioria dos nomes foram adulterados, né, por Jerônimo, amando da mamãe romana. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Peraí. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a Torá também o mesmo? Então, mais uma vez, está aqui Shaul citando a Torá, dizendo que segue a Torá, né? Porque na Torá de Moshe está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Elohim cuidado dos bois? Preste atenção, uma coisa. Quando a gente vai para esse texto lá na Torá, ele está assim, meio que voando. Do nada Moshe fala isso. Moshe está falando sobre um assunto e do nada ele fala isso, né? Talvez eu deixe aqui na descrição o texto onde Moshe fala e a paraxá que eu explico isso, porque aqui não dá tempo, né? Mas o sistema religioso está dizendo o seguinte aqui, né? Eu tenho que viver às custas de vocês, né? Que o Shaul está dizendo aqui, se eu quiser eu vivo às custas de vocês. Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Mas o sistema religioso acha que isso aqui, né? Não, assim, Paulo está dizendo, vocês são, né, obra minha, né? Eu lutei para, né, para ter vocês, para que vocês deixassem, né, de ser pagão, de adorar no templo, né? Não está falando que agora vocês têm que me sustentar. Shaul não está dizendo isso. Acredito que não, mas o sistema religioso leva para esse lado. Se nós vos semearmos as coisas, né, aí sobrenaturais, será muito que de vós recolhamos as carnais.
ou seja, indecência ou pecado, né? Ou será que é isso? Né? Se outros participam, não, mas recolhamos as coisas carnais, né? Quer dizer, dinheiro, né? O sistema religioso leva tudo aqui ao lado do dízimo, da oferta do dinheiro. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum às boas novas do Machia. Agora sim, se ele era um cara, a gente chama de missionário, Shalia, enviado, né? Ele disse que já construía tenda para sobreviver. Aquelas ajudas que eram recolhidas na Carral, né, nos ajuntamentos, era para isso. Era para ajudar os mais necessitados. Não sabeis vós que que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar. Aí ele traz, né, a prática dos corbanotes. Né? Ele traz a prática dos corbanotes aqui, para fazer uma comparação. Ou seja, quando vocês estavam servindo no templo, não era assim? E por que aqui também não pode ser assim, né? Mais ou menos isso. Assim ordenou também o mestre aos que anunciam as boas novas, que vivam das boas novas. Né? Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto, para que assim se faça comigo, porque melhor que fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Tudo bem, Shaul, tudo bem, né? Você juntou ali, aquelas pessoas querem te sustentar para que você vá para outro lugar para levar as boas novas, tudo bem. Agora que isso não seja imposição como é hoje, taxativo, 10%, não é. Né? Shaul não está falando aqui que tem que dar 10%, 20% ou 30%. Né? Ou seja, a gente, né, não dá para ajudar a gente, não. Né? É injusto que vocês ajudem a gente agora. Né? Ele está meio que assim, né, dizendo, estou passando dificuldade, né, por aí. Né? Mas o sistema religioso hoje, né, os caras são gananciosos, os caras querem viver de boa mesmo. Né? Enquanto você vive no casebre, né, cair nos pedaços, ele está vivendo numa mansão. E você acha que isso é normal. E não é. Né? Eles, né, era só alimento. Shaul está falando aqui de alimento. De alimento, porque dízimo era alimento. Mas aqui eles nem pagando dízimo eles estão. Né? Eles davam ofertas de bom grado. Ó, toma isso, toma isso. Às vezes dinheiro, né? Ó, tua viagem, né? Manter, ó, hospeda um aqui na tua casa. Né? Aqueles que tinham uma posição melhor ajudavam os mais necessitados. É disso que Shaul está falando. E não de ficar bilionário às custas dos outros, como é hoje. Porque se anuncio as boas novas, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar as boas novas. Eles usam isso, né, para arrancar dinheiro dos outros. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Que prêmio, Shaul? Logo que prêmio tenho, né, que, ensinando as boas novas, proponha de graça as boas novas, de graça aqui, né, sem cobrar nada. Novas do Machia para não abusar do meu poder nas boas novas. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como Yehudim para os Yehudim e para ganhar os Yehudim para os que estão debaixo do legalismo, né, assim, ainda sacrificando no templo, como se estivesse debaixo do legalismo, para ganhar os que estão debaixo do legalismo. Paulo aqui, ele tem ânimo dobre, ele é o que? Um camaleão, né? Ele é um camaleão. Lembra que ele faz voto, raspa a cabeça e por aí vai? Então, eu acho que é disso que ele está falando, né? Para os que estão sem Torá, como se tivesse sem Torá.
não estando sem Torá, para com Elohim, mas debaixo da Torá do Mashiach. Ele, né, Shaul, não, ó, assim, me fingi que não tinha Torá, né, que não guardava mandamento para ganhar os que não têm Torá, mas estando debaixo da Torá. Estando debaixo da Torá do Mashiach. Está dizendo aqui que continua debaixo da Torá do Mashiach. Para ganhar os que estão sem Torá. Lógico. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de todos em todos, para ganhar todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa das boas novas, para ser também participante dela. Não sabeis vós que os que correm no estádio, né, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Né? O povo acha que vai ter coroa lá no céu. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Veja que ele dá o exemplo aqui dos gladiadores, né? Que os caras se abstinham de certas coisas para poder ficarem fortes. Terminamos aqui o capítulo 9. Eu aguardo você lá no capítulo 10. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.